Muito bem, gente. Então, fazendo aqui uma rápida revisão aqui sobre a lei de Hess, né? A lei de Hess fala que para você determinar o ΔH de uma reação, basta você conhecer o estado inicial e o estado final da reação. Tá? Bom, então a gente comentou na aula passada que a coisa não é bem assim, né? Eu não tenho o valor do ΔH, né, do reagente, e não tem o valor do ΔH do produto. Esse valor do ΔH não, é da entalpia. Né? Eu não sei a entalpia de uma substância, eu não consigo saber qual é a quantidade de entalpia de A, nem a quantidade de entalpia de D. A gente coloca esses valores aqui para praticar, para fazer cálculo, etc, etc. Expliquei isso aí na aula passada. Né? Então, não é simplesmente, né? É o final menos inicial. 30 menos 80 menos 50. Não é simplesmente isso, certo? Não é simplesmente isso. Na prática, o que a gente faz? A gente determina em laboratório o ΔH das etapas intermediárias, né? ΔH da etapa 1, ΔH da etapa 2, ΔH da etapa 3, soma esses ΔHs das etapas intermediárias e acha o ΔH da equação global, certo? Então, qual que é o fundamento, qual que é a ideia da lei de Hess? A ideia da lei de Hess é o seguinte: nem sempre eu vou fornecer para vocês as etapas reais. A transformando em B, B transformando em C, C transformando em D. Eu posso fornecer as reais, ou eu posso fornecer outras etapas, tá? Numa reação alternativa. A dando X, X dando Y, Y dando D. Mas o estado inicial A é o mesmo. O estado final D é o mesmo. A e D não mudou. Tá? Então, eu posso te fornecer a reação real, as etapas reais, ou posso te fornecer etapas alternativas. De qualquer maneira, a soma dos ΔH dessas etapas vai dar o ΔH total. Né? Então, é isso que eu brinquei aqui com a lei de Hess modificada por Ramonzinho. Né? Para determinar o ΔH da reação, basta escolher um caminho reacional, não precisa ser a reação real. Se puder ser, ótimo. Mas se não puder ser, não tem problema. Se basta você escolher um caminho reacional, que o estado inicial seja o mesmo e o estado final seja o mesmo. Tá? Então, é nisso que se baseia a aplicação em exercícios da lei de Hess. Tá? É nisso que se baseia a aplicação em exercícios da lei de Hess. Então, vamos ver aqui. Ó. Para determinar o ΔH da reação, basta escolher um caminho reacional que respeite o estado inicial e o estado final da reação. Ou uma reação termoquímica pode ser expressa pela soma de duas ou mais equações, desde que eu preserve o estado inicial e o estado final, e, como consequência, o ΔH global da equação é a soma dos ΔH das etapas individuais. Então, nos exercícios, eles vão te dar isso. Tá? Nos exercícios, eles vão te dar os ΔH das etapas individuais. Eles vão te dar o ΔH de cada etapa. Você vai somar isso e vai achar o ΔH da reação global. Só que, para fazer isso, você tem que observar três coisas. Tá? Para você usar a lei de Hess, você tem que observar três propriedades. Primeira, o valor do ΔH é diretamente proporcional à quantidade de reagente produto. Opa, por quê? Por quê? Porque segue as leis da estequiometria. Tá? Segue as leis da estequiometria. Então, aqui, ó, 1 mol de hidrogênio produz 1 mol de água. 2 mol de hidrogênio produzem 2 mol de água. Lei de estequiometria. 1 produz 1, 2 produz 2. Certo? Agora, 1 mol de hidrogênio, quando reage com oxigênio, libera ΔH negativo, reação exotérmica, ΔH negativo, reação exotérmica, certo? 1 mol de hidrogênio, quando reage com oxigênio formando água, libera 68 quilocalorias. Se eu pegar 2 mols de hidrogênio, vai liberar o quê? O dobro de energia. É claro, é óbvio. Né? Se eu queimo uma folha de papel,
eu libero X calorias. Se eu queimar 2 folhas, 2X, ué, né? Se eu boto 1 litro de gasolina na moto, ela anda tantos quilômetros. Se eu botar 2 litros, ela anda o dobro. Né? Então, isso é óbvio, certo? Então, isso é estequiometria. Tá? Dobrou a equação, dobra a energia envolvida. Certo? Triplicou, triplica. Reduziu para metade, reduz para metade. Certo? Bom, segunda parte. Segunda propriedade. A reação direta e a inversa apresentam o mesmo valor de ΔH. Valor absoluto. Valor absoluto. Valor absoluto. Na matemática, conhecido também como módulo. Certo? Mesmo valor em módulo, mas com sinais opostos. Então, o hidrogênio reagindo com o oxigênio formando água é uma reação exotérmica que libera 68 quilocalorias. Quebrar a água formando hidrogênio e oxigênio, que é a reação inversa, tá vendo? A reação lá de cima, inversa, né? É uma reação endotérmica que absorve 68 quilocalorias. Tá? Então, se você inverte a equação, tá? Você troca o sinal do ΔH. E a terceira propriedade é quando você soma as etapas, ele te forneceu as etapas, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Quando você soma as etapas, tá? Você atinge o ΔH da reação global. E aí, quando você está somando, você soma os ΔHs e você pode cortar quem está do lado de reagente com quem está do lado de produto. Então, olha aqui, ó, 2 hidrogênio está do lado do reagente. Eu corto com 2 hidrogênio do lado do produto. Carbono grafite está do lado do reagente. Eu corto com carbono grafite que está do lado do produto. Oxigênio do lado do reagente, oxigênio do lado do reagente. Ele não pode cortar, não. Os 2 estão do lado do reagente, eu vou somar eles aqui, ó, 2O2. Então, quem sobrou, ó, depois do corta-corta? CH4 está aqui embaixo. 2O2, aqui, ó, os 2O2, 1 CO2 de produto e 2 águas de produto. Aqui, tá vendo? Então, somei as equações, quem está do lado do reagente, metano 2O2, quem está do lado do produto, CO2, 2 águas. Somos ΔH, ΔH global. Tá? Então, assim que a gente usa a lei de Hess, né? Assim que a gente usa a lei de Hess. Beleza? Multiplicou, dividiu. Também você vai multiplicar ou dividir o valor do ΔH. Inverteu a equação, troca o sinal. E na hora de somar as etapas, você faz isso. Ramon, oi. Essas etapas aí são as etapas reais? Não sei. Pode ser as etapas reais ou não. Tá? O que interessa é que os reagentes e os produtos sejam os mesmos da etapa real. Tá? Se é real, se é uma etapa alternativa, não interessa nada disso. Tá? Se eu tiver o mesmo inicial, o mesmo final, eu acho ΔH. Tá bom? Muito bem. Essa questão aqui caiu no Enem 2016. Tá? Ela está modificada aqui, porque lá ela era uma questão de múltipla escolha, né, gente? Aqui eu passei para a questão aberta, tirei as alternativas, né? E então ela está modificada. E eu mexi algumas coisinhas, coloquei algumas coisas em negrito aí e tal, tá? Para ficar mais visível para vocês. Essa questão é importante demais, sabe por quê? Porque o Enem, nesse formato que ele existe hoje, ele começou em 2009. De 2009 a 2015, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 anos, certo? Não caiu nenhuma questão de lei de Hess. Isso contando primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação, certo? Não caiu nenhuma questão de lei de Hess. Ué, mas caía o quê, então? Não caía termoquímica, não? Caía. Mas caía termoquímica boba, certo? Principalmente comparação de combustível. A gasolina libera 9.000 calorias, o etanol libera 5.000 calorias quando queima, né? Tá certo? Qual combustível libera mais energia? Qual que é mais poluente? Qual que libera mais CO2?
tá certo? Era muito disso, tá? Muito assim naquela coisa do aquecimento global, né? Dessa coisa de energia, tá? CO2, tá? Poluição, muito ligado a isso. E aí, pô, era que a situação, você dá aula de termoquímica, nós vamos ter 3 aulas de termoquímica, fala lá feito um condenado, faz exercício pra caramba, para cair questão boba. Então estava até desanimador, né? Eu falei assim, pô, estou dando aula de termoquímica, vocês sabiam que não vai precisar de nada disso. Então, em 2016, aparece pela primeira vez uma questão de ΔH, lei de Hess. E como eu havia previsto, que eu sempre falo para os meninos, olha, nunca caiu. Quando cair, vai cair uma questão relativamente fácil. Eles não vão pegar de cara e vão botar uma pancada. Pode botar depois, mas de cara não vão fazer isso, não. E foi exatamente o que eu tinha previsto. Então, está aí. Ó. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Tá? Isso aqui não interessa nada. Contudo, também pode ser produzido, sintetizado, pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então, aqui, ó, C2H2 é o acetileno. 3C2H2, trimerização. Trimerização do acetileno. Catalisada por ferro metálico, produzindo benzeno, C6H6 líquido. Tá? Bom, então, te deram a equação. Eles querem isso aqui. Ó. Tá? Aí vem a pergunta. A energia envolvida nesse processo, ΔH, pode ser calculada, eu até vibrei na hora que eu li isso aqui, ó, pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então, olha só, eles te deram 2 reações de combustão. Combustão do acetileno, combustão do benzeno. Essas 2 reações são as etapas reais de produção do benzeno? Não, nada a ver. Nada a ver. Mas envolvem o mesmo estado inicial, o mesmo estado final. Então, está vendo? Calculada indiretamente, porque não são as etapas reais, são etapas alternativas. Tá? Eu até vibrei na hora que eu li isso aí. Certo? Bom, então eles te deram essas 2 etapas e estão te pedindo aqui no final, calcule o valor de ΔH para a produção do benzeno pela trimerização do acetileno, ou seja, calcule o ΔH para essa equação. Para essa equação. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu imagino que vocês já fizeram muito isso já aí, né? Quem já terminou o ensino médio, quem está no 3º, 2º, já fez muito disso aí. Tá? Você vai olhar a equação que você quer e vai modificar as equações que eles te deram para satisfazer aquilo que você quer. Então, eu quero 3-acetileno, C2H2, do lado do reagente. Qual das 2 equações, 1 ou 2, tem acetileno? A1. A1 é que tem acetileno. Está do lado do reagente? Tá. Tem 3-acetileno? Não, só tem 1. Então, essa equação aqui, eu vou ter que multiplicar por 3. Porque eu preciso de 3-acetileno. O que mais que eu preciso? Benzeno. Qual equação tem benzeno? A2. Eu preciso de benzeno do lado produto. Benzeno aqui está do lado do produto? Não, está do lado do reagente. Opa, então vou ter que inverter essa equação. Né? Trocar reagente com produto. Eu preciso de um benzeno. Tem um benzeno? Tem um benzeno só. Então, beleza, é só inverter. Então, você vai escrever a equação de cima. Olha aqui, ó. A mesma, multiplicando por 3, tá?
Então, vai ficar assim, ó, 3C2H2, certo? Mais 3 vezes 5 meios, 15 meios de O2, dando 6CO2, multiplicando tudo por 3, tá? Mais 3 água. E o ΔH vai ficar quanto? Multiplica por 3. Hein, Bernardo? Hein, Bernardo? Quanto é que vai ficar o ΔH aí? Cadê Bernardo? Bernardo está aí? Tá, ele. Como é que vai ficar o ΔH aí? Multiplica por 3. Menos? Menos 3? Menos? Hein, Bernardo? 3 vezes 310. Menos 930 quilocaloria. Certo? Por mol, Ramon? Não. Quando eu estava queimando 1 mol de acetileno, era 310 por mol. Mas agora eu estou queimando 3 mol, então não é por mol mais. Então não escreve por mol ali, não, senão você vai fazer bobagem. Tá? Deixa desse jeito. A equação de baixo, o que eu vou fazer com ela? Eu vou inverter. Então, invertendo 6CO2 mais 3 água dando benzeno C6H6 mais 15 meios de O2. Está vendo? Peguei a equação 2 e inverti. 6CO2 mais 3 água, dando benzeno mais 15 meios de O2. Só invertir. Certo? Quanto que dá o ΔH? Era menos 780. Na hora que eu inverto, vai dar mais 780. Amanda, preferencialmente coloca o sinal de mais, tá? Não é obrigatório, não, tá? Mas preferencialmente você não esquecer que é exotérmica, endotérmica e tal. Aí você soma, certo? Aí você soma. Na hora que você soma, o que vai acontecer? Olha lá que legal, né? 15 meios de O2 vai cortar com 15 meios de O2. 6 CO2 vai cortar com 6 CO2. 3 água vai cortar com 3 água. Uai, o que sobrou? O que sobrou? Do lado do reagente, 3 C2H2. Do lado do produto, C6H6. Ramon, que coincidência, cara! Sobrou exatamente o que estava pedindo lá em cima. Não, filho, é coincidência, não. Lembra que eu multipliquei a primeira porque eu precisava de 3 acetileno e inverti a segunda porque eu precisava de benzeno lá do produto. Então, eu provoquei isso. Não é coincidência, não. Tá? Isso que eu fiz de multiplicar e inverter foi para chegar naquilo lá. Se eu não chegar naquilo lá, tem alguma coisa errada. Tá? E você fez uma coisa errada. E quanto vai dar o ΔH, então? Soma aí. Menos 930 com mais 780. Vai dar menos quanto? Menos quanto? Menos 150 quilocaloria. Maria Luísa respondeu ali. Menos 150 quilocaloria. Perfeito. Era a resposta lá, a letra D, sei lá qual que era, lá na questão, né, do Enem. Tranquila. Tá certo? Ô, Tranquila. Ramon, Oi. eu entendi. Só que eu só não entendi porque esse 3 aqui, eu vezes 3. Não você achou esse 3? Aqui. Ah, tá. Eu vou pegar esse Eu 3. preciso de 3 acetileno do lado do reagente, beleza?
eu preciso... A equação que ele quer é essa. A trimerização do acetileno. 3-acetileno produzindo benzeno. Ele quer isso. Tá? Então, eu preciso de 3-acetileno do lado do reagente. Na equação aqui embaixo que foi dada, só tinha um acetileno do lado do reagente. Então, eu saí multiplicando tudo por 3 para eu ter 3. Aí ficou 3, 15, 6 e 3. Aí eu vou multiplicar o de baixo. Tudo. Inclusive o valor de ΔH. Tá certo? Agora, o que mais que eu precisava? Um benzeno do lado do produto. Eu tenho aqui um benzeno, mas ele está do lado do reagente. Então, eu inverti para ele virar para o lado do produto. Inverti a equação. Entendi. Só que certo? E aí, pronto, sai cortando. Tá? Então, isso é o clássico. Esse é o exercício clássico de lei de Hess. Tá? Então, você multiplicou 3 vezes 2, 3 vezes 2, né? Que é Isso. C6, H6. Isso. Então, esse exercício é clássico. Tá? Então, esse aí você acha um monte. Você acha um monte disso aí. Certo? Então, na próxima aula, que a gente vai fazer exercício, nós vamos fazer pelo menos mais um desse aqui. Tá certo? Para ver como é que é. Tá bom? Muito bem. Então, lei de Hess é isso. Tá certo? Lei de Hess é isso. Ele vai te dar a equação que ele deseja, vai te dar as etapas, você vai inverter, multiplicar e tal, para chegar naquilo que você deseja, certo? Vai somar, pronto, vai achar a resposta. Tá? É isso. Usando essas 3 propriedades. Né? Se multiplicar, multiplica o ΔH, se inverter, troca o sinal, e você corta o que tem do lado reagente com o que tem do lado do produto, igual eu fiz aí. Certo? Bom. Esse exercício é manjado, tá? Vocês vão ver muitos exercícios desse tipo. Só que, ultimamente, o pessoal está preferindo um outro tipo de exercício. Por quê, Ramon? Porque esse exercício, eu escrevi 3 equações, tá vendo? 3 equações. E isso, gente, num vestibular, num Enem, isso é um perigo. Porque lá na gráfica, o cara vai e erra uma letrinha, um númerozinho desses aqui. Lá na gráfica era para colocar 15,5, ele resolve colocar 5,5. Pronto. O cara da gráfica. Certo? Você sabe que tem que exigir. O professor não fica lá dentro da gráfica olhando o que o outro está fazendo. Tá? Aí o cara vai, em vez de colocar 15,5, ele viu 5,5 ali em cima e colocou 5,5 aqui. 5,5 vai ficar mais bonito. Né? E aí, pronto, anular a questão. Então, o pessoal tem evitado, ultimamente, nos vestibulares, usar muitas equações, tá? Por causa de problema de gráfica. Gráfica é um problema, tá, gente? Sério. Aí tem um outro modelo de exercício, que é muito parecido com esse, mas é um outro modelo de exercício, que usa o conceito de entalpia de formação, HF, entalpia de formação, ou calor padrão de formação. Mesma coisa. Tá? Entalpia de formação ou calor padrão de formação. Mesma coisa. Ramon, H de entalpia, F de formação, beleza. E essa bolinha aí em cima? Essa bolinha aqui em cima significa que esses dados foram obtidos nas condições padrão. Quais são as condições padrão? 25 graus Celsius e uma atmosfera. Tá? Os valores que eu vou fornecer para você foram obtidos nessas condições. 25 graus Celsius e uma atmosfera. Então, toda vez que aparece uma bolinha ali em cima, quer dizer condições padrão. Foi obtido nas condições padrão. Tá? Então, vejamos. O que é entalpia de formação? Tá? Vou até escrever aqui. Ó. Entalpia de formação. Tá? O que é entalpia de formação ou então calor padrão de formação? É a variação de entalpia envolvida na formação de 1 mol de uma substância, formação de 1 mol de uma substância composta,
que é substância composta? Substância composta é aquela que é formada por mais de um elemento químico, né? Substância simples só tem um elemento químico, não é isso? Substância composta tem mais de um elemento químico. Então, entalpia de formação é a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma substância composta a partir dos elementos que a constituem, no estado que são encontrados na natureza. Atenção, substâncias elementares, quer dizer, substâncias simples, substância elementar e substâncias simples, H2, O2, N2, carbono, grafite e tal. Aí não é composto, né? Substância simples, só tem um elemento. Então a gente chama de substância elementar ou substância simples. E suas formas alotrópicas mais estáveis, aquelas formas mais encontradas na natureza, como carbono e grafite, por exemplo, não tem valor de entalpia de formação. Entalpia de formação 10 a 0. Tá? Então, substâncias elementares, vamos dar um exemplo aqui, ó, substâncias elementares, O2, gás oxigênio, N2, gás nitrogênio, H2, tá? E as formas mais comuns encontradas na natureza, né? Forma mais comum do carbono, forma alotrópica mais comum, carbono grafite, tá? Então, essas substâncias elementares e as formas alotrópicas mais estáveis não têm valor de entalpia de formação, porque são substâncias simples, tá? São substâncias simples. E eu falei aqui em cima que entalpia de formação é para substâncias compostas, que tem mais de um elemento. Então, vamos ver. CO2. CO2 é uma substância composta, tem dois elementos, carbono e oxigênio. CO2 é uma substância composta, tem dois elementos, carbono e oxigênio. Certo? Formação de um mol de CO2, está aqui. Formação de um mol de CO2 a partir dos elementos que constituem o CO2. Quais são os elementos que constituem o CO2? Elementos. Elementos químicos. Quais são os elementos químicos presentes no CO2? Vamos. Quais são os elementos químicos presentes? Carbono e oxigênio. Como que o carbono é encontrado na natureza, principalmente? Grafite. Não é diamante, né? Como que o oxigênio é encontrado principalmente na natureza? Oxigênio, O2. Então, gente, interprete isso aqui, pelo amor de Deus. Entalpia de formação é a variação de entalpia envolvida na formação de um mol da substância a partir dos elementos que a constituem, no estado que são encontrados na natureza. O carbono é grafite, oxigênio é O2. Formam um mol de CO2. Então, esse ΔH aqui, ó, esse ΔH aqui é a entalpia de formação do CO2. É a entalpia de formação do CO2. Tá? Água. Quais elementos constituem a água? Quais são os elementos que constituem? Hidrogênios e um oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, não é isso? Os elementos são hidrogênio e oxigênio, é isso? Como que o hidrogênio é encontrado na natureza? H2. Como que o oxigênio é encontrado na natureza? O2. Aí escreve a equação, H2 mais meio de O2, que é um O, né? Dá 1 mol de água. 1 mol. 1 mol. Certo? O ΔH disso é a entalpia de formação da água. Isso é entalpia de formação da água. Entalpia de formação do acetileno. Entalpia de formação do acetileno. Tá? C2H2. Quais são os elementos que tem no acetileno? Quais são os elementos? Carbono e hidrogênio.
Para formar 1 mol de acetileno, eu preciso de 2 carbonos. Como que o carbono é encontrado na natureza? Grafite. E preciso de 2 hidrogênios. Como que o hidrogênio é encontrado na natureza? H2. Então, essa é a equação de formação do acetileno. E esse é o ΔH, ou entalpia de formação do acetileno, calor padrão de formação. Opa, Ramon, entalpia de formação pode ser negativa? Pode. Pode ser positiva? Pode. Não tem problema não. Pode ser E negativa, esses pode ser valores positiva. aí, já vai aparecer? Vão aparecer, vão te fornecer. Tá? Se eu pedisse para você na prova, né, escreva a equação, tá? Escreva a equação, sem o valor de entalpia, tá? A equação de formação deixa eu ver de quem aqui. Deixa eu pegar um carinha mais diferente aqui. HCl. Cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio. Então, quais são os elementos que constituem o cloreto de hidrogênio? Hidrogênio e cloro. Como que o hidrogênio é encontrado na natureza? H2. Estado gasoso. Como que o cloro é encontrado na natureza? Cl2, estado gasoso. Mas é para formar 1 mol de HCl, não é? É para formar 1 mol de HCl. 1 mol, ó, lá em cima, 1 mol. Então, eu vou ter que usar H2? Não, vou usar o quê? Meio de H2. Eu vou precisar de Cl2? Não, vou precisar de meio de Cl2. Eu só preciso de 1 hidrogênio e 1 cloro, não é isso? 1 hidrogênio e 1 cloro. Tá? Então, é meio de H2 e meio de Cl2. Então, essa é a equação de formação do HCl. Essa é a equação de formação do HCl. Ramon, e o ΔH? Aí tem que te fornecer, não sei de cabeça. Tá? Bom, então o conceito de entalpia de formação é esse. Tá? Agora vamos usar no exercício. Vou trabalhar exatamente com essas 3 substâncias, tá? Vou trabalhar exatamente com essas 3 substâncias aqui, ó. Tá certo? Aí vem o exercício lá. O acetileno é um gás de uso comercial, sobretudo em maçaricos de oficinas de funilaria, onde corta metal e tal. Determine a quantidade de calor fornecida pela combustão completa de 1 mol de acetileno a 25 graus, sabendo que as entalpias de formação a 25 graus são essas. Então, aqui, Gislene, ó, ele te deu as entalpias de formação. Ele te dá os valores. Tá? Mas o que ele quer saber? O que ele quer saber? Determine a quantidade de calor fornecida pela combustão completa de 1 mol de acetileno. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever a equação de combustão do acetileno. A não ser que ele te dê pronta. Ele pode te dar ela pronta. Tá? Mas combustão a gente é obrigado a saber fazer. Lembra lá das aulas de estequiometria. É obrigado a saber fazer. Combustão espere mesmo. Tá? Então, vamos escrever. Ó. Combustão do acetileno. C2H2. Eu não vou pôr estado físico, não, porque aqui não vai fazer diferença. Tá? Mas tem que respeitar os estados físicos. C2H2. O que é combustão? Reagir com oxigênio. Combustão completa. Qual que é a regrinha? Qual que é a regrinha de combustão completa? Qual que é a regrinha? Se tem carbono, vai formar o quê na combustão? Se tem carbono, vai formar? Gás carbônico, CO2. Se tem hidrogênio, vai formar
É, Se tem... Vai formar? água? Água. Se tem carbono, forma CO2, tem hidrogênio, vai formar água. Agora tem que balancear. É 1 mol de acetileno, não é? Então bota um lá. É. 2 carbonos entraram. Então tem que sair 2 carbonos. Coloco 2 aqui. 2 hidrogênios entraram. Então tem que sair 2 hidrogênios. Já está saindo 2 hidrogênios. Uma água são 2 hidrogênios. Certo? Está faltando o númerozinho que vem aqui na frente do oxigênio. Está faltando esse númerozinho. Então, peraí, vamos olhar aqui. Ó. Quantos oxigênios estão saindo? Quantos oxigênios estão saindo? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Estão saindo 5 oxigênios. Concorda? Concorda? 2 vezes 2 aqui, ó. Tá? 4. E 1 vezes 1 aqui. 4 mais 1, 5. Então, eu tenho que botar aqui na frente o número 5, é isso? Isso. Não. Não é 5, não. Está saindo 5 oxigênio, tem que entrar 5. Desse jeito aqui está entrando é 10, ó, 5 vezes 2. Está entrando é 10. Então, eu tenho que botar o quê? 2,5. 2,5, exatamente. 2,5, 5 meios. Exatamente, Maria Luísa, 5 meios. Então, essa é a equação que ele quer. Ele quer essa. Determine a quantidade de calor fornecida pela combustão completa de 1 mol de acetileno. Tá? Então, primeira parte, você vai ter que escrever a equação. Está aí, escrevi. Vou até aumentar ela aqui mais, aqui, tá? Vou até exagerar aqui, no limite que cabe aqui. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo as entalpias de formação. Olha que legal. C2H2, qual que é a entalpia de formação do C2H2? Ó, ó, ó. Mais 542,2. Certo? Vou diminuir a letra aqui, senão vai ficar exagerado. Né? Mais 542,2. É a do acetileno. E a do oxigênio é quanto? Menos 68,3. Oxigênio, O2. Menos 68? Oxigênio, O2. Não tem não. Maria Luísa respondeu lá no chat lá. 0? Por que? Elementos, substâncias simples. Entalpia de formação é 0. Vamos ver lá. Elementos, substâncias simples, a energia de formação é 0. Então, 0. Ô, Ramon, oi. Espera aí. Quer dizer que se eu tivesse errado esse número aqui, ó, não ia fazer diferença nenhuma? Se eu tivesse colocado 5 aqui, ia estar errado, lembra? Se eu tivesse colocado 5 aqui, ia estar errado. Não ia fazer diferença nenhuma na conta? Não, não ia. Não ia. Porque é 0. Tá? Então, né, pode errar aí. Aí pode errar. Tá? Bom, 2CO2. 2CO2. 2 mol. É menos 94 por mol. Mas são 2 mols. Então, você vai ter que dobrar. Então, dobra menos 94,1. Menos 188,2. Exatamente. Menos 188,2. Tá certo? Uma água. Uma água. Menos 68. Menos 68,3. Beleza? Você coloca embaixo as entalpias de formação. Próximo passo. Primeiro passo, escrever a equação. Segundo passo, colocar embaixo as entalpias de formação conforme o número de mols, né? Terceiro passo,
soma esses dois aqui. Mas por quê? Porque são os reagentes. Soma esses dois aqui. Por quê? Porque são os produtos. Então, na hora que eu somar esses dois aqui, eu vou ter a entalpia inicial. A entalpia inicial. A entalpia dos reagentes. Quanto que dá a entalpia dos reagentes? Mais 542,2. Certo? Quando eu somar esses dois aqui, eu vou ter a entalpia final. Quanto que vai dar a entalpia final? Menos 2 com 3, 5. Vem uma vírgula para cá. 8 com 8, 16, vai 1. 6 com 8, 14, vai 1, 15. Vai 1 para lá. Menos 256,5. Menos 256,5. Pronto. Aí, o que eu faço? O que eu faço? Lei de Hess. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Tá certo? Tá vendo? Olha, tá espalhada aí no material nosso aí. Certo? Então, você vai fazer o final menos inicial. Você vai fazer o final menos inicial. Então, ΔH vai ser o final. Quanto que é o final? Menos 256,5, menos o inicial, que é 542,2. 542,2. ΔH vai dar quanto, então? ΔH vai dar quanto? 7. Menos 798,7. 798,7 quilocaloria. Confere as contas? Confere? Sim. Tá certinho. Essa é a resposta? Essa é a resposta? Hein? Não, tem alguma coisa, não tem? Tem uma maldadezinha. Ah, não tem mais nada, não. Já achei o ΔH. Pois é, mas não perguntou o ΔH. Transformação de 25 graus, não? Ele não é isso não. Ele não te pediu o ΔH. Ele determine o ΔH. Não foi isso. Determine a quantidade de calor fornecida. Tá? Então, a quantidade de calor fornecida, quer dizer, a quantidade de calor liberada, ele já tinha te dado a dica que o ΔH ia ser negativo. Aliás, é óbvio, né, gente? É combustão, né? Combustão libera calor, né? Isso é óbvio, tá? Então, a quantidade de calor liberada, tá? A quantidade de calor fornecida é 798,7 quilocaloria. Não tem sinal. Qual é a quantidade de calor que liberou? Liberou 798,7 quilocalorias. Não tem sinal. Tá? A quantidade que liberou, a quantidade que absorveu, isso aí não tem sinal. A energia é sempre positiva. ΔH que pode ser negativo, porque ΔH é variação. Tá? Então, se eu tivesse pedido, determine o ΔH, menos 798,7. Agora, ele pediu, determine a quantidade de calor que foi fornecida. Liberou 798,7. Não é isso? O menos 798,7 não quer dizer isso? Que liberou 798. Então, liberou 798,7 quilocaloria. Tá? Beleza? Então, olha que interessante essa questão. Né? Interessante essa questão. Várias etapas. Ele poderia ter te dado a equação, facilitava muito sua vida. Certo? Mas aqui não deu. Então, eu tive que escrever a equação. Coloquei as entalpias de formação lá embaixo. Achei a entalpia inicial e final. Fiz o ΔH. ΔH é o quê? Final menos inicial.
menos 256, menos 542. Achei o ΔH e tal. E aí analisei a pergunta que foi feita e dei a resposta correta dentro do que ele esperava ou dentro do que ele queria. Tá? Então, é um exercício bem interessante, tá? Usando entalpias de formação. Tá certo? Não precisa de invertir não sei quem, multipliquei não sei quem, não tem nada disso. Tá? Você joga os valores aqui embaixo, trabalha com lei de Hess, final menos inicial. Belezinha? Então, o pessoal tem optado muito por esse tipo de questão vestibular, porque olha aqui em cima, não escrevi nenhuma equação. A chance de dar erro lá é muito menor na gráfica. Tá? Não tem equações escritas. Bom, o pessoal de gráfica sempre inventa, né, gente? C2H2 eu não gostei, não. Vou escrever C3H3. O pessoal da gráfica sempre faz umas doideiras desse tipo. É um trem complicado, viu? Trem complicado. Esse negócio de gráfica e prova é complicado. Teve um vestibular da UFMG uma vez, a prova tinha 4 tipos de prova, né? Eles mudavam a ordem das questões e mudavam a ordem das alternativas, certo? E cada prova era de uma cor, certo? Cada prova era de uma cor. Mas não é igual a do Enem, que só muda a cor da capa. Mudava lá dentro também, tá certo? Então, você tinha a prova que era impressa no papel branco, você tinha a prova que era impressa no papel amarelo, uma prova que era impressa no papel verde clarinho e uma prova que era impressa no papel, eu acho que era azul clarinho, certo? É horrível, certo? Quem pegava a prova branca ou a amarela estava feito. Mas impressão em verde clarinho ou em azul clarinho, tá? Às vezes dá pau. Então, eu lembro de uma questão de biologia que perguntava um negócio lá, e nas provas que estavam coloridas, né, a verde e a azul, não dava para você identificar o negócio, não. Né? Perguntava onde é que estava cinza, estava tudo cinza. Estava tudo cinza, não tinha como o aluno saber. Entendeu? Isso é problema de gráfica, né? Então, assim, é aquela bobeada. Em vez de usar só a capa de papel colorido, eles usavam o miolo também de papel colorido. Aí parar com essa bobagem, eles estão fazendo bobagem aqui. Fica mais caro, né? E sujeito a erro. Bom, agora outro tipo de questão que pode aparecer para vocês, tá? Que é sobre energia de ligação. Energia de ligação. Ramon, você já falou de ligação, não falou? Falei. Falei aqui. Ó. O que eu falei para vocês aqui? Ó? Toda vez que forma uma ligação, tá? Toda vez que forma uma ligação, libera energia. Toda vez que quebra uma ligação, absorve energia. Toda vez que forma, libera energia. Toda vez que quebra, absorve energia. Certo? Isso eu já havia falado, então, na aula passada. Tá? Bom, então, vamos retomar aqui. O que é energia de ligação? É a energia envolvida na formação ou na quebra de um mol de uma determinada ligação química. Sempre um mol, tá? De uma determinada ligação química. No quadro abaixo, eu tenho valores de energia de ligação para ligações simples. Porque ligação dupla é diferente, ligação tripla é diferente. Esses valores aqui estão em quilojoule por mol. Tá? Estão em quilojoule por mol. O Ramon, oi. Tem que ser em quilojoule? Não, filho, pode ser quilojoule, quilocaloria. Tá? Eu só quis mostrar para vocês que em alguns exercícios as coisas vêm em quilocaloria. Em outros exercícios elas vêm em quilojoule. Então presta atenção nisso. Tá? Aqui está em quilojoule. Podia ser em quilocaloria? Podia, claro. Tá? Então, olha só. O que quer dizer isso aqui? Energia envolvida na formação ou quebra de um mol de uma ligação química. Então, como é que você vai ler isso? Você vai ler assim, ó. Hidrogênio ligado no hidrogênio. Tá? Hidrogênio, olha aqui, ó. Hidrogênio ligado no hidrogênio. Tem uma ligação simples ali no meio, não tem? A energia dessa ligação é 436.
kJ. A energia dessa ligação, 436 kJ. O que significa isso? Se eu estiver quebrando essa ligação, vai absorver 436 kJ endotérmica, ΔH positivo. Agora, se eu estiver formando essa ligação, vai liberar 436 kJ exotérmica, ΔH negativo. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado se você está quebrando ou se você está formando. Toda vez que você quebra a ligação, absorve energia. Toda vez que você forma a ligação, libera energia. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, a ligação carbono-carbono. A ligação carbono-carbono. Ó, carbono nessa linha, carbono nessa coluna. A ligação carbono-carbono vale 347 kJ por mol. 347 kJ por mol. Beleza? Ligação carbono-carbono, 347 kJ por mol. Quer dizer que se eu estiver quebrando, eu gasto, eu absorvo 347 kJ. Se eu estiver formando, libera 347. Tá? Qual que é a ligação mais forte que a gente tem aí? Que mais envolve energia? Qual que é a mais forte que a gente tem aí? Hidrogênio? Com quem? Com carbono? Não. A mais forte que eu tenho, que envolve mais energia. Hidrogênio com hidrogênio. Não. Não? Ah, com F, é. É. Ferro, não. Flúor. Hidrogênio com flúor. Né? E qual que é a mais fraca aí? A ligação mais fraquinha, que envolve menos energia. Eu acho que é com o O. O com quem? Com O iodo? o O. O. Ligação simples, oxigênio-oxigênio. Né? Ligação simples, tá? Porque no O2, por exemplo, a gente considera como sendo... O iodo, né? Não, o último. Não. 151? Não, mas é porque... 138 é menor. 138 é menor. Olha, eu tô tão louco. Tá certo? A viajada. Bom, como que a gente resolve? Como que a gente... É duro, né? Essa hora, né, já tá no limite. Já. Não. Como que a gente resolve exercício de energia de ligação? Olha que legal, olha que legal. Tá? O cara vai te dar uma equação e você vai rezar para ser uma equação pequena. Tá? Porque se for equação grande, vai dar uma mão de obra que você nem calcula. Tá? Vai dar uma mão de obra que você nem calcula. Então, a gente deu uma equação pequena. Metano mais cloro dando cloreto de metila mais HCl. Vai te dar a tabela. Ele vai te dar isso aqui. Tá certo? De alguma forma. Ou assim, ou de outro jeito, mas ele vai te dar esses dados. Você não tem que saber esses dados de cor, irmão. Certo? Bom. Aí você pega a equação e reescreve mostrando todas as ligações. Por isso que eu falei, reza para ser uma equação simples. Eu lembro de uma questão de Diamantina, que era desse tipo de coisa, quando Diamantina tinha vestibular, que pediu a combustão da gasolina. Gasolina é C8H18. C8H18. Calcula a quantidade de ligação que você tem que fazer. Aí produz 8 CO2 e 9 água. Calcula a quantidade de ligação que dá esse trem. Certo? Inferno. Inferno. Nossa, as provas de lá aberta era muito difícil. Era um negócio horroroso. Certo? Então, aqui, ó. Essa é fácil. CH4, Cl2, CH3, Cl, HCl. Bom, agora presta atenção. O que você vai ter que fazer? Você vai quebrar as ligações do lado reagente, tá? Você vai quebrar todas as ligações aí do lado reagente. Opa, pode. Você vai quebrar todas as ligações do lado reagente, ó. Tá? E você vai formar as ligações do lado do produto. Para quebrar a ligação, absorve energia.
Então, ó, são 4 ligações carbono-hidrogênio. São 4 ligações carbono-hidrogênio. Quanto que vale uma ligação carbono-hidrogênio? Quanto que vale uma ligação carbono-hidrogênio? Olha aí na tabela. Quanto que vale uma ligação carbono-hidrogênio? Vamos, gente. 414. 414. São 4. 4 vezes 414, 1.656. Aí você vai quebrar uma ligação cloro-cloro. Quanto que vale a ligação cloro-cloro? 243. Cloro, 243. Pá. 243. Então, aqui eu estou quebrando. Se eu estou quebrando, eu estou consumindo energia, absorvendo energia. Soma tudo, 1.899. Então, consumi 1.899 kJ para quebrar essas 5 ligações. Agora vamos para o outro lado. Do outro lado, eu estou formando ligações. E toda vez que eu formo ligações, eu libero energia. Então, libero energia aqui, libero energia aqui, libero energia aqui, libero energia aqui, libero energia aqui. 3 ligações carbono-hidrogênio. Cada ligação carbono-hidrogênio, 414. 3 vezes 414, 1.242. Uma carbono-cloro. Carbono, cloro. 331. 331. Certo? Opa. 331. Uma hidrogênio-cloro. Hidrogênio, cloro. 431. Soma tudo. 2004. Liberado. Então, gastei 1.899, liberei 2004. Faz a diferença entre os dois valores. O que é diferença? O maior menos o menor. Diferença é o maior menos o menor. 2004 menos 1.899, deu 105. Ah, isso é o ΔH? Pera, quase. Quase é o ΔH. Está consumindo mais ou liberando mais? Liberando. Liberando. Então, a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, você vai usar, então, o sinal que? Negativo. Porque está liberando mais do que consumindo. Tá? Foi liberado mais energia que consumido. Então, o ΔH está aqui. Ó. O ΔH aqui no final, menos 105. Menos 105. Tá legal? Agora, você tem que tomar cuidado, muito cuidado, e aí na próxima aula que a gente vai fazer exercício, eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Tá? É muito parecido esse tipo de exercício com esse tipo de exercício. É muito parecido. Quais são as diferenças? Aqui eu vou achar a entalpia inicial e a final. ΔH é final menos inicial, pronto, já sai com o sinal certinho dele. Tá? Então, quando eu uso entalpias de formação, eu acho a entalpia inicial, entalpia final, faço ΔH, final menos inicial, já tenho ΔH com sinal. Agora, quando eu uso energias de ligação, eu faço a diferença entre os dois valores. Isso aqui não tem o sinal certo ainda não. Aí eu tenho que olhar aqui em cima. Se consumiu mais, é endotérmico, aí é sinal positivo. Se liberou mais, é exotérmico, aí é sinal negativo. Então, aqui no caso, liberou mais, então o sinal negativo é reação exotérmica. Perfeito? Certinho? Bom, só falta falar de teoria, tá? De ação de catalisador, é super rápido, tá certo? E uso de diagrama de energia. São 10:06, tá? Dá tempo da gente falar de catalisador. Catalisador, nós temos 9 minutinhos ainda, que agora é até 10:15.
Nós temos 9 minutinhos. Dá para falar de ação de catalisador. A catalisador é fácil, tá? O catalisador, você sabe, eles aumentam a velocidade das reações químicas. O catalisador aumenta a velocidade de reações químicas, certo? São substâncias que aumentam a velocidade de reações químicas. Como é que elas fazem isso? Eles diminuem a energia necessária para a reação acontecer. O que é a energia necessária para a reação acontecer? Energia de ativação. Energia de ativação. Então, nessa reação, reagente dando produto, tá? Para isso acontecer, eu preciso dessa energia toda, tá? Eu preciso dessa energia toda para a reação acontecer. Eu tenho que fornecer, essa energia toda, energia de ativação. Quando eu coloco um catalisador, observa a imagem. Quando eu coloco o catalisador, o reagente e o produto estão no mesmo lugar, tá vendo? O reagente e o produto não mudaram, não. O que mudou? O ponto mais alto da curva, que é o chamado complexo ativado. Ele mudou, ele diminuiu. Então, a energia necessária para chegar até ele, que é a energia de ativação, diminuiu. Ou seja, eu gasto menos energia para a reação acontecer. Se eu gasto menos energia para a reação acontecer, a reação ocorre mais rapidamente. Então, é isso que o catalisador faz. O catalisador aumenta a velocidade das reações químicas, diminuindo a energia necessária para a reação acontecer, que é chamada de energia de ativação. Tá? Agora, olha bem os dois gráficos. Mudou a posição do reagente? Não. Mudou a posição do produto? Não. Mudou o ΔH, que é a distância aqui entre o reagente e o produto? Não. Não mudou o ΔH. Pelo amor de Deus, é isso que eles perguntam. Tá? O catalisador diminui o ΔH, o catalisador aumenta o ΔH. Não, o catalisador não mexe no ΔH. Porque ele não muda a posição do reagente nem do produto. Ele muda o complexo ativado, o ponto mais alto da curva. Consequentemente, ele muda a energia necessária para chegar até lá, que é a energia de ativação. Tá? Tem um exemplo que o pessoal costuma dar, né, que chama a corrida de obstáculos. Né? Já viu na Olimpíada? Que tem aquela 110 metros com barreira. 110 metros com barreira. Aí os caras têm que correr, pular aquelas barreiras e tal. Então, suponha que aquela barreira tenha 80 centímetros de altura. Aquela barreira tem 80 centímetros de altura. Tá? Então, tem que correr pulando aquelas barreiras todas lá, 80 centímetros de altura. Se eu baixar a altura das barreiras para 50 centímetros, vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? Para o corredor. Mais fácil. Mais fácil, então vai aumentar a velocidade. Então, a comparação que o pessoal costuma fazer é essa. Tá? A barreira energética diminuiu. Então, fica mais fácil, fica mais veloz. Aumenta a velocidade da reação química. Perfeito? Bonitinho? Bacana? Então, é isso aí. Tá? Então, para a próxima aula, vamos parar por aqui. A gente fala dos diagramas de energia e a gente fala de alguns modelos de exercícios. Tá? O pessoal que já assistiu essa aula minha, tá? Então tem aluno aí, por exemplo, que é aluno do Impulso, que eu já dei essa aula aí para eles lá no Impulso, não vou usar os mesmos exercícios, tá? Vou usar exercícios parecidos, mas vou usar outros exercícios, tá certo? Vou usar outros exercícios, o mesmo tipo, tá? Não vai ser esses que estão aqui, não.
que é o que eu usei com vocês lá e tal. Eu vou mudar, certo? Eu vou mudar, tá certo? Esses aqui vão aí, né, no slide aí depois aí. Inclusive está saindo aí na gravação, tá certo? Está saindo aí na gravação. Se alguém quiser depois na gravação, dar pausa na tela aí e fazer esses exercícios, tá? Mas eu vou mudar, tá? Vai ser outros exercícios, né? Senão fica chato, né? Resolver o mesmo exercício fica meio chato, tá certo? Então, eu vou fazer umas mudanças, tá? Então, nós vamos parar a gravação por aqui. Vamos parar a gravação por aqui.